Agora a gente vai dar início à mesa 4 sobre Observatório de Políticas Socioambientais do Estado de Goiás. E convidando agora a Flávia Figueiredo Machado, que é graduada e mestre em Ciências Biológicas, doutora em Ecologia e Evolução, líder climática e coordenadora de projetos do Núcleo Centro-Oeste, da Climate Reality Project Brasil. Seja bem-vinda, Flávia. Pode sentar, né? E a Maria Eugênia, que é socióloga, consultora em projetos sociais, diretora da Territórios Globais, Soluções para o Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vinda, Flávia. Carlos Osório, engenheiro florestal, consultor de desenvolvimento territorial, coordenador de projetos da Territórios Globais. E o Caio Alcântara, que é goiano, professor de Ciências e Biologia, ativista socioambiental e apaixonado pelo Cerrado, diretor executivo da ONG A Vida no Cerrado, trabalha com educação ambiental e incidência política sobre o bioma. Olá, bom dia a todos e todas. Boa noite. Boa noite, né? Chegamos aqui de dia, parece que nem passou ainda, mas tudo bem. Boa noite. Tudo bem? Bem com vocês? Então, estamos aqui para falar então do Observatório, né, de Políticas Socioambientais do Estado de Goiás. Quem já ouviu falar sobre observatório? O que será que é um observatório? Alguém tem uma ideia? Não? Alguém? Esse aqui de vermelho. Acho que você sabe. Será? É algo que observa, né? Que mais? Alguém já ouviu falar? Outro tipo de observatório? Você de amarelo aqui, você está pensativa. Observatório do Clima é um tipo de observatório. Então, ali, observando o planeta, o observatório do clima, então, são questões assim, são tipos de observatório. Que a gente vai falar mais para frente o que seria, né, poderia ser um observatório, né? Então, são instituições, né, que ali monitoram, observam e tentam contribuir com algum aspecto, que no caso ali, por exemplo, o observatório do clima, então, para a questão climática, né? Então, aqui, nós somos, né, estamos apresentando assim, um recém-construído, né, Observatório de Políticas Socioambientais do Estado de Goiás. E então a gente vai falar então do contexto, né, de como esse observatório surgiu, como ele tem se consolidado, como é que foi toda essa trajetória, então o que a gente está pensando como missão, né, as ações que a gente pode fazer, o que a gente ainda pretende e, né, assim, possibilidades, né, de que forma isso pode ser produtivo, né, em todo o cenário assim, de Goiás e contextualizando com um cenário mundial. E como é que a gente tem, né, de perspectivas em relação a isso. E como que, então, esse tipo de organização é algo inovador, né? Que, como eu vi aqui, então, uma pessoa deu uma sugestão, assim, desse tipo de observatório. Muita gente parece que ficou na dúvida, não sei se é porque vocês estavam tímidos ou se porque, às vezes, realmente não conheciam esse tipo de instituição. Então, de fato, é algo novo, né? Então, de que forma, então, essa tal inovação pode contribuir com algum aspecto, assim, social e, no caso aqui, ambiental, né? Socioambiental, né? Juntando aqui os dois. Então, aí vamos passar, então, fazendo toda essa trajetória. E aí eu vou passar a palavra, então, agora para o Caio, que ele vai apresentar, então, um pouco do contexto socioambiental do Estado de Goiás e do porquê, então, surgiu esse observatório. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Caio, como eu disse, né, como foi dito, na verdade. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho sobre o Observatório, que é um motivo de grande orgulho e de luta mesmo. E para a gente começar, né, introduzindo, e antes mesmo da gente sequer falar sobre
o observatório, o que é, o que, que a gente faz, o que, que a gente tem pensado, da gente entender um pouquinho o contexto socioambiental no estado de Goiás e principalmente no Cerrado, né? Afinal, 98% do estado de Goiás está inserido dentro do bioma Cerrado. A gente tem um pouquinho ali, 3% de Mata Atlântica no sul do estado, mas a grande maioria é Cerrado. E aí, para a gente começar discutindo, eu queria fazer uma pergunta também, que nem a Flávia. Vamos ver se vocês vão participar. Queria perguntar para vocês o que vocês já sabem sobre o contexto socioambiental no estado de Goiás, relacionado ao meio ambiente e relacionado ao Cerrado. Bem, não precisa ser necessariamente um conhecimento técnico, mas das nossas próprias vivências. Afinal, a gente anda pelo estado, a gente sabe como entende um pouquinho da situação, né? Então, só para eu ter uma ideia do que a gente pode discutir aqui hoje. Alguém gostaria de falar? Ou não gostaria também? O aumento da soja. Bom ponto. Monocultura. Que aí... Cana-de-açúcar, pasto degradado. O que mais? Desmatamento. Mais alguém? Perdão? Queimada. Bom ponto. Pecuária. Algum ponto positivo, será? Devido ao trabalho, né, da gente, de divulgação, das pessoas que estudam, das pessoas que têm um parecer mais próximo da natureza, tem a visão positiva das comunidades que estão aprendendo a ser sustentáveis, né? Porque a gente fala da sustentabilidade do Cerrado, mas a gente tem visto e aprendido, né, gente, durante o nosso evento, que não podemos esquecer que fazemos parte dele. Então, assim, tem muitas comunidades reaprendendo, se reeducando e tentando fazer de forma sustentável. Que antes a gente pensava que tinha que fechar tudo, ninguém podia entrar e tinha que ser uma reserva, né? Que não precisa ser bem assim. Então, eu acho que esse é o ponto positivo. Em termos de contexto da questão ambiental em Goiás, por exemplo, depois de 36 anos, teve aprovado o plano de manejo do Parque dos Pirineus. Né? Na verdade, está finalizando o processo. Né? Teve as audiências públicas, finalmente, depois de 36 anos criado o parque, está tendo um plano de manejo. Então, querendo ou não, demorou, mas chegou, né? Total, total. Mais alguém? Tá. Considerando que ninguém falou, quer dizer que ninguém falou não, que ninguém mais quer falar, tenho uma outra pergunta e aí já para a gente começar. Obrigado. Que ok, Cerrado é o bioma predominante no estado de Goiás. Citaram vários exemplos de coisas, né, de aspectos do Cerrado negativos, soja, monocultura de todos os tipos, desmatamento, queimada. Mas qual é a importância desse bioma? Vamos lá, alguém sabe me citar um exemplo? Excelente. A questão da água é muito importante, é central no Cerrado. Afinal, 8 das 12 maiores bacias hidrográficas do país nascem no bioma. E não é à toa que a gente chama ele de caixa d'água do país, né? Dá um apelido ali para ele. Inclusive, 50% das nascentes do Rio São Francisco, das águas que alimentam o Rio São Francisco, são do Cerrado, que é um dos rios mais importantes do Brasil, né? Mas não só esse também. A bacia do Paraguai,
que alimenta inclusive o Pantanal, né? Então o Pantanal está diretamente, as secas, né, no Pantanal está diretamente relacionado com a degradação do cerrado e tudo mais. Mais algum outro aspecto? Além da água? Biodiversidade? Foi isso? Biodiversidade. O que tem de biodiversidade no cerrado? Fauna, flora, né? E quando a gente fala de cerrado, a gente está inevitavelmente também falando de biodiversidade. Afinal, o bioma é lar de 1/3 da biodiversidade brasileira e 5% de toda a biodiversidade mundial. Caramba, hein? Que lugar especial a gente vive e, infelizmente, estamos degradando, né? Mais algum aspecto? Será que tem algum aspecto social? Gente, deixa eu só monitorar o meu tempo aqui, porque senão, né? Um aspecto social são as nossas próprias vivências, né? Afinal, a gente mora nesse bioma, a gente vive dele e a gente sofre com as consequências do que acontece com ele, né? E é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho. Discutir um pouquinho do cenário, discutir um pouquinho do que pode acontecer e como o Observatório de Políticas Socioambientais de Goiás tem trabalhado para evitar esses cenários extremos, né? Eu gosto muito de um livro do Davi Copenaua Yanomami que ele fala sobre impedir a queda do céu. Então, como a gente está atuando um pouquinho para impedir a queda do céu. Pois bem, para começar falando um pouquinho para vocês, o grande objetivo do observatório é monitorar políticas públicas. E aí, como a gente pensa em políticas públicas sobre o Cerrado? Eu preciso dizer uma coisa. A legislação brasileira ela é muito negligente com o bioma cerrado. Eu trouxe 2 exemplos. Existem muito mais, mas eu trouxe pelo menos 2 ali. O nosso Código Florestal brasileiro, ele determina, por exemplo, no caso da Amazônia, que as áreas privadas, né, as propriedades privadas, elas destinem 80% da sua área para a reserva legal. Ou seja, o proprietário ele não pode, por exemplo, passar o correntão naquela área porque ela é destinada à reserva legal. No Cerrado, esse número chega a 20%. Não existe qualquer motivo biológico, ecológico, social que explique isso. Por quê? Por que será dessa discrepância tão grande entre a Amazônia e o Cerrado? Será que a Amazônia é mais importante? Enfim, é para vocês pensarem mesmo. Um outro exemplo de relação do quanto a nossa legislação ela é negligente em relação ao Cerrado. Lá em 88, quando a gente aprovou a nossa Constituição, a gente fez uma lista de patrimônios nacionais brasileiros. E muitos dos nossos biomas estão nessa lista enquanto patrimônios nacionais. É uma representação simbólica, é super importante, pega muito na questão da gente se identificar com o bioma, da gente se sentir pertencente, sentir que o bioma ele é um patrimônio da nação, mas existem 2 biomas que ficaram de fora lá na Constituição, que é o Cerrado e a Caatinga. Por quê? De novo, uma pergunta retórica. A gente basicamente sabe a resposta, né? Mas, enfim. Esses são 2 exemplos. E aí eu trouxe um terceiro exemplo, que na verdade ele é uma consequência do segundo. Tendo em vista que lá na nossa Constituição, o Cerrado ele não entra enquanto patrimônio nacional, alguns deputados, lá por volta de 2010, na verdade essa discussão vem desde antes, desde quando a própria Constituição foi aprovada, proporam um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, que é a PEC 504 de 2010, que faz essa alteração e coloca o Cerrado e a Caatinga enquanto patrimônio nacional. Pois bem, essa PEC está parada no Congresso há mais de 13 anos, pronta para ser votada e não coloca para ser votada, de forma alguma. É mais um exemplo de como, no caso
não a nossa legislação, mas de como as figuras políticas, de modo geral, não estão interessadas em dar essa representação para o Cerrado. De novo, por quê? Bem, eu acredito, e aí a minha visão, talvez vocês possam pensar diferente, que essa não atribuição de valor ao Cerrado, seja por meio das nossas políticas públicas, seja por meio de um pensamento que a gente foi ensinado de que o Cerrado é um bioma feio, desértico e sem vida, contribui para a degradação do bioma. Afinal, por que a gente vai conservar, por que a gente vai preservar, por que a gente vai restaurar algo que é sem importância? Então, esse desmonte, essa não consideração nas nossas políticas públicas em relação ao Cerrado, servem aos interesses de alguns que lucram milhões, talvez bilhões, com o uso exploratório da terra e com o uso predatório da terra, né? Então, ok. Tendo em vista esse panorama geral, como é que a gente se encontra no estado de Goiás? Talvez o mapinha e essas informações fiquem um pouco difíceis para vocês verem aí do fundo, mas eu vou tentar explicar. Esse mapa aqui, ele mostra o uso do solo no nosso estado, tá? Está separado por municípios, então ali estão representados todos os municípios de Goiás, e é uma fonte do Sistema de Informações Geográficas Ambientais do Estado de Goiás, que é um site, inclusive vocês podem entrar depois e ver o mapa de perto, enfim, brincar com essa plataforma, né? Porque dá para você clicar nos municípios, inclusive aqui no município de Ceres, e ver como é que está a situação, que é um sistema da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMAD. Mas, interessante, muitos de vocês citaram ali, né, a questão das pastagens, por exemplo. E aí, essa representação visual que está do lado do gráfico, ela mostra um pouquinho de como está essa distribuição. Talvez se eu ficar... como está essa distribuição no estado. Então, boa parte, talvez a maior parte da degradação do cerrado, né, do uso do solo, está relacionado à pastagem. Mais até do que da soja, mas principalmente a pastagem. E tem alguns dados assim que são interessantes. No Cerrado, por exemplo, a gente tem uma cabeça de gado por hectare, na média. É um número muito alto de hectare por cabeça de gado. Então, isso explica um pouquinho do porquê das pastagens ocuparem toda essa área, né? Segundo, a gente tem ali formações savânicas, que são áreas que estão ainda conservadas entre muitas aspas. É muito... talvez a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente fala, tipo, o Cerrado nas últimas 5 décadas perdeu mais de 50% da sua vegetação nativa. A gente pode pensar, mas, pô, ainda resta 50%. Mas a gente não considera que essa área que resta, ela está toda fragmentada. O que resta do Cerrado é uma colcha de retalhos, de pequenos pedacinhos de cerrado que não se conversam e que, obviamente, não vão proporcionar todas as funções ecológicas, todos os serviços ecossistêmicos que eles prestariam se fosse uma única área, né? Se fosse contínuo, se não fosse completamente degradado. Pois bem, e ali de roxinho, embaixo a gente tem a questão da soja, que também ocupa uma grande área no Cerrado e tem ocupado cada vez mais, né? E aí, claro, com o decorrer do tempo, né, hoje em dia a gente tem grandes monoculturas de trigo no Cerrado, né? A Embrapa está bolando aí algumas espécies de trigo para se produzir no Cerrado, e tem muitos ativistas ambientais alertando para isso, para essa questão, né, de uma nova monocultura no Cerrado. E aí, é basicamente isso. A gente tem atualmente algo em torno de 30% de cerrado em todo o estado, que resta só. E, como eu disse, é uma área completamente fragmentada, então é extremamente problemático, né? Então, a gente tem basicamente acabado com o cerrado no estado, e o que resta mesmo de áreas conservadas são as nossas unidades de conservação. E aí entra um outro problema, porque de todos os biomas brasileiros, o cerrado é o que tem o menor número de unidades de conservação. Apenas 7%, 7 a 8% do cerrado está dentro de unidades de conservação.
E sendo que das unidades de conservação de tempo integral, como por exemplo são os nossos parques nacionais, parques estaduais, né? Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um grande exemplo, chega nem a 4%. Então a gente tem um problema e a gente está muito longe da própria legislação global de biodiversidade, né? Como o marco da biodiversidade que foi aprovado no ano passado, que fala que a gente precisaria atingir no mínimo 30%. Então, cara, a gente está nem na metade disso. Ok. Outras informações. Esse aqui é um dado do PRODES, do INPE, que mostra um pouquinho o desmatamento, a área desmatada em Goiás, numa série histórica, né? Então, a gente tem de 2021 até 2022 e no próximo slide eu conto um pouquinho sobre 2023. O que a gente pode perceber em relação a isso? Ali no início dos anos 2000, a gente tinha um número gigantesco, né, que chegava ali na casa de 6 mil quilômetros quadrados por ano, quase 7 mil quilômetros quadrados. A partir de 2004, a gente tem uma queda vertiginosa, e aí principalmente por causa da implementação, né, das discussões da implementação do PP Cerrado, que é o programa do combate ao desmatamento, né, que inclusive está para ser relançado agora pelo governo federal, que é um dos grandes motivos desse desmatamento ter caído. E a gente vem numa tendência de queda, mas nos últimos anos para cá, esse número vem aumentando, né? Como que a gente olha esses dados, né? Principalmente. Claro, se a gente for comparar lá com o início dos anos 2000, é uma diferença muito grande, né? Mas a gente compara geralmente tendências. Por exemplo, ali em 2022 foram 984, acho que lá do fundo não dá para ver, quilômetros quadrados de cerrado desmatado no estado de Goiás, que continua sendo um número muito alto. E aí, considerando, né, que o bioma, a gente tem 30% ainda, qualquer área que é desmatada, ela é extremamente problemática e vai ter consequências graves, né? E a gente pode discutir sobre isso um pouquinho mais para frente. Não vai dar para ver de novo, tá? Mas esse aqui são os dados do primeiro semestre, também na verdade é de um outro programa, do INPE, que é do DETER, mas que mostra o desmatamento no estado de Goiás no início desse ano, de janeiro a maio, e mostra também uma crescente, né? Então, se vocês verem nesse gráfico aqui da esquerda, a gente tem um aumento vertiginoso assim, do desmatamento no estado e a tendência está aumentando, né? Desde maio para cá a gente não viu nenhuma tendência de queda, apesar de o governo do estado ter dito, diminuiu 2%, tipo, 2%. Isso nem é motivo de comemorar, 2% é irrelevante. Mas, enfim, então a gente tem essa tendência de alta do desmatamento. E aí, também para provocar reflexão, né? Enquanto isso a gente tem uma tendência de queda do desmatamento na floresta amazônica. E as duas coisas provavelmente estão muito relacionadas, né? Quando você tem maior fiscalização para impedir o desmatamento numa área, a tendência é que o desmatamento ele migre para as áreas que estão ao redor daquela. No caso, o Cerrado, que é a principal fronteira agrícola do país, né? Então, inclusive, é preciso ter um esforço maior, né, para que se evite isso e tudo mais. E, infelizmente, a gente não está falando de tanto desmatamento do Cerrado quanto deveria. Estamos começando a falar um pouco mais, mas ainda não é muito. Ok. E aí, hoje em dia, né, a gente precisa muito analisar também a questão da emissão dos gases do efeito estufa. Caio, mas por que isso? Porque as duas coisas estão intimamente relacionadas. Afinal, desmatamento, degradação ambiental coopera com a crise climática, né, com a emergência climática. E a crise climática, no mesmo sentido, no sentido contrário, na verdade, também contribui para a degradação ambiental. Inclusive, para a perda de espécies, né? O painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC, alerta que o aumento da temperatura global apresenta consequências mais graves nos hotspots de biodiversidade.
E o Cerrado ele é um hotspot de biodiversidade, né? Para quem não sabe o que é isso, é uma área que tem um alto número de espécies endêmicas, como é o caso do Cerrado. Só de plantas a gente tem mais de 4.500 espécies endêmicas que só ocorrem aqui, mas que ao mesmo tempo apresentam um alto número de degradação. Então, por isso, né, no Brasil a gente tem 2 hotspots, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, o aumento, né, a crise climática, o aumento da temperatura afeta diretamente esses biomas. Nesse gráfico, ele mostra um pouquinho as nossas principais emissões, né? Então, 60% das emissões no estado de Goiás estão relacionadas à agropecuária. A gente tem ali 14% relacionado à produção de energia, e aí principalmente termoelétrica, né? Enfim, essa queima, né, de biomassa ou até mesmo da utilização de gás natural. Não gosto desse termo gás natural, parece que ele é ecologicamente correto, mas não é. De gás natural para produção de energia por meio de termoelétricas. A gente tem ali também 16% da mudança de uso da terra e de florestas, principalmente relacionado à degradação, à perda da vegetação nativa, né? 4% relacionado a resíduos, e aí principalmente a forma como a gente cuida, por exemplo, do nosso lixo, como a gente descarta o nosso lixo, que também gera emissões, e tem ali 1% de... Não consigo ler, mas enfim. Mas e aí esses dados, gente, só para falar, depois vocês podem entrar, quem quiser pode anotar, é o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, que é o CIEG, tá? Esses dados são de 2023, e o CIEG ele é uma iniciativa do MAP Biomas, ou do Observatório do Clima. As duas coisas estão intimamente relacionadas, né? Porque afinal o Observatório do Clima é uma bifurcação do MAP Biomas. Mas, enfim, então a gente tem emitido muitos gases do efeito estufa em Goiás. Só para ter um efeito de comparação, Goiás, né, de todas as unidades da federação, ele é o 8º que mais emite gases do efeito estufa e tem contribuído aí para o aumento da temperatura global. Boa. E aí, quando a gente fala de aumento da temperatura global, a gente precisa pensar também nas consequências disso, né? Afinal, o que significa um clima mais quente? Alguém tem alguma ideia? De riscos que a gente pode ter em relação ao aumento da temperatura? Incêndios florestais. Deixa eu ver quanto tempo, senão... Gente, professor tem carência de palco, né? Então eu tenho que me controlar aqui. Incêndios. O que mais? Fauna. Claro, afeta a fauna também. Como o próprio IPCC alerta, né? Mais algum aspecto? Água. Está diretamente relacionado à disponibilidade de água. E boa parte dos eventos climáticos extremos, eles também estão relacionados à água, né? Como, por exemplo, ou a abundância dela, como é, por exemplo, as enchentes, chuvas, muitas, ou até mesmo em relação à falta de água, como é o caso das secas extremas. Pois bem, então aqui a gente tem alguns dados, né? Esses dados, eles são do Adapta Brasil 2023, que é uma plataforma do Ministério das Ciências e Tecnologias, que ele faz algumas previsões em relação a essas consequências da mudança climática, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, como o aumento da temperatura, né? Então, no presente, no ano de 2030 e de 2050, afetam, por exemplo, o recurso hídrico, a nossa segurança alimentar em relação à seca, né? Então, se tiver mais seca, como isso afeta, por exemplo, a nossa produção alimentar. Da mesma forma, tem ali como isso afeta a questão, as chuvas afetam a segurança alimentar, o risco de alagamento, o risco de deslizamento, entre diversos outros. Não dá para passar sobre cada um deles, mas depois vocês podem entrar lá no Adapta Brasil, inclusive tem projeções para os próprios municípios, então é uma ferramenta super legal que dá para a gente brincar. Ok, esse é um cenário mais ou menos amplo, né? E aí, falando de políticas públicas, a gente tem, inclusive, algumas leis que estão passando agora em Goiás
em especial uma, né, que foi o estopim para a gente criar o Observatório de Políticas Socioambientais de Goiás, e a Flávia ela vai contar para vocês um pouquinho como isso aconteceu, né? Então, para a gente entrar agora no objetivo principal aqui da nossa prosa. Obrigado. Então o Caio mencionou, né, toda essa questão de como está, né, as questões principalmente ambientais aqui no estado, né? Então a gente viu que está numa situação não muito animadora, né? Precisando realmente a gente voltar de esforços, né? A gente ter uma atenção para tentar mudar essa realidade, né, que a gente tem observado. Então daí surgiu do observatório, né? Que, como o Caio mencionou, que o estopim disso foi a proposição desse projeto de lei, né, aqui o PL 350, né, desse ano. Alguém já ouviu falar desse PL? Então, que esse PL, ele foi um projeto de lei que ele flexibiliza, né, ele propõe, né, várias flexibilizações na legislação ambiental do Estado, né, tanto do Código Florestal, legislações que tratam sobre infrações ao meio ambiente, do licenciamento ambiental e também referente também à compensação ambiental, sobre todos esses pontos, né, que então acabam, de certa forma, flexibilizando também o desmatamento no Estado, então podendo piorar ainda a situação aqui na região. Então, se a situação já está bem preocupante, né, com esse alto nível de desmatamento, então, com esse PL, então fica uma situação muito preocupante, né? Então, por isso, né, teve essa grande preocupação a partir do surgimento dessa proposição. E aí, o que aconteceu, né? Então, vou contar toda a história de todo esse processo para vocês entenderem como estamos hoje, né, de como que está sendo formado, então, esse observatório. Está falhando, né? Não, está me escutando bem? Então tá. Então, o que aconteceu? Então, pessoas do nosso grupo, né, tiveram acesso, né, a esse projeto, através de pessoas do LAClima, né, que então são pessoas jurídicos, né, da área jurídica, que atuam pela questão climática. Então, a partir desse conhecimento, dessa aproximação sobre esse projeto, então começou uma mobilização de falar, nossa, não, é muito preocupante, né? Vamos, então, talvez tentar fazer alguma coisa. E começou a ter um burburinho ali de começar a se questionar, né? Então, a partir que ficaram sabendo, né, sobre isso, então, porque o pessoal do LAClima foram as pessoas que fizeram o voto, né, em separado, né, do deputado Mauro Rubem, contra ali esse projeto de lei. E aí, então, também, né, foram entrando, né, algumas organizações assim que atuando em conjunto para tentar barrar esse PL. Aí teve já a Vida no Cerrado, né, representado aqui pelo Caio, a Rede do Cerrado, e aí também pessoas da WWF, né, que também tiveram sua contribuição, no sentido que pessoas lá já estavam sabendo também dessa legislação e estavam tendo alguma movimentação a respeito dessa legislação, né? Então, advogados que já estavam trabalhando sobre isso, avaliando esse PL. E aí, então, né, começou então, a se organizar, né, pessoas de várias instituições, várias organizações, especialmente do terceiro setor, mas não apenas, né, também às vezes empresas de impacto social, mas são pessoas, entidades, né, que são preocupadas com a questão, especialmente a questão socioambiental. Então, teve então esse convite, né, dessas diferentes pessoas, dessas diferentes organizações, para que formassem então um grupo para a gente poder fazer algo em conjunto. E até então não se pensava, né, no observatório, mas o que podemos fazer, né? E aí a ideia foi crescendo, né? Então, a partir dessa articulação, então teve uma campanha, né, que é chamada ali do Veta Caiado, né? O Veta, né, o PL 350, e que aí então começou a ter uma ampla difusão, né, nas redes sociais e
Também, depois vocês vão ver, né, como em reportagem, né, que eu vou mostrar. Então, teve uma ampla divulgação, né, do que esse projeto de lei poderia impactar no nosso bioma. Então, foi a primeira ação, de fato, que nós tivemos. E aí, então, a partir disso, né, dessa criação dessa logo, né, com essa campanha, aí foram feitas falas, né, a respeito disso, né, sobre o quão prejudicial seria esse PL, né? Foram feitas falas na virada ambiental, né? Em audiência pública, na Chapada dos Veadeiros. Teve também grande mobilização nas redes sociais. E aí, então, saíram então, várias matérias, né, sobre esse tema, que aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Então, aí aqui, né, a gente também criou uma imagem, né, também dessa questão do Veta Caiado, né, falando que, então, o quanto a lei, né, sendo sancionada, o quanto impactaria, né, que então seria o PL, né, da destruição, né, que então, clamando, né, para que esse PL fosse vetado, né. E aí, aqui uns exemplos de algumas das reportagens, né, que foram cedidas, né. Temos aqui, foram matérias, assim, foram entrevistas, questões em opinião, né, como é que fala? Carta, né, de opinião e vários tipos de matérias em meios jornalísticos, né, oficiais. Mas não só, né, em meios jornalísticos oficiais, né, canais de comunicação oficial, mas também em redes sociais, né, como, por exemplo, aqui foram postagens, né, Instagram, então, às vezes no em YouTube, tendo alguns vídeos sendo veiculados sobre isso, Facebook, tudo quanto é rede social, para poder ampliar, então, mostrando para as pessoas o quanto isso seria prejudicial, né? Ampliar, então, o alcance. E aí, também aqui, a gente temos aqui outras imagens, né, que representam isso. A gente tem aqui, né, entrevistas, né, que foram cedidas aqui para jornais, né, TV Anguera, participação em podcast. Teve também, temos aqui, ó, por exemplo, a entrevista aqui com a Maria Eugênia, né, que está aqui presente, né, participando da mesa. Temos aqui também outros representantes, como o Gerson, a advogada Luciane também, que, como eu vou mencionar, teve uma grande importância também nessa articulação. Então, foram já essas pequenas, né, ações, né, que para a gente tentar, né, barrar esse PL, né, nessa tentativa. Então, temos aqui esse exemplo, e aí ainda, enquanto, né, tendo esse PL, aí o que mais que foi ocorrendo, né, nessa trajetória? Teve, então, essa que eu mencionei, né, essa advogada, né, a Luciane, juntamente com o advogado ali, o José Antônio, eles elaboraram uma nota técnica, colocando todos os pontos, apontando de que forma esse PL prejudicaria a questão no Cerrado, como prejudicaria o bioma, o quanto favoreceria assim, maior desmatamento, quais outros prejuízos, e quanto seria grave, né, para o nosso estado, né, para o nosso bioma. Então, teve essa nota, né, então aqui, né, essa nota aqui, um exemplinho, né, acho que está meio ruim para ver, quem está de longe, mas aqui tem uma imagem, né, representando ela. E aí, então, teve também desculpa, a nota é essa daqui de cima. Essa daqui, a que eu vou falar, que é uma carta aberta, que foi realizada mais para divulgação para a sociedade civil como um todo, né, para alertar a população mesmo de que forma isso seria prejudicial, né, a aprovação, né, desse PL. E já uma nota técnica, né, o termo já diz, né, nota técnica, né, algo bem mais técnico, às vezes com termos mais jurídicos, assim, mais difíceis, e que às vezes não seria tão claro assim para pessoas que não sejam da área jurídica, como eu, por exemplo. Então, é mais fácil, né, para ter um maior alcance. Então, teve essa carta aberta, tudo ali ocorrendo em junho, né? E aí, só que mesmo com todos esses esforços, toda essa tentativa, com várias reportagens, de gente tentando divulgar ao máximo o impacto que teria esse PL, infelizmente, né, a lei foi sancionada. Então, que nem em 15, né, do 6, né, essa lei foi sancionada. Então, a gente não conseguiu barrar esse projeto de lei. Então, tem já uma normativa que pode prejudicar muito a situação
questão principalmente do desmatamento no estado. Só que a gente não conseguiu, então, fazer isso, não conseguimos barrar. Aí a gente foi lá, nos reunimos, nos organizamos, fizemos denúncias, né, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, que uma imagenzinha representando sobre essas denúncias. E aí já mudamos, então, a logo, né? Então, tinha lá veta Caiado, mas não deu certo, não conseguimos vetar. Então, Caiado sancionou. E aí temos aqui, então, aí fizemos uma nova logo, né, falando que, então, que essa lei, né, propicia, né, o desmatamento ilegal. E continuamos, então, questionando essa legislação. E aí, só que considerando, então, que agora no Estado tem uma legislação que permite, flexibiliza mais o desmatamento no Estado, então, tem que se pensar em novas formas também de atuação, né? Então, pensando em novas propostas políticas que possa contribuir para tentar minimizar esses efeitos e tentar ver outras questões que a gente possa contornar isso, né? Para não deixar a boiada passar aqui em Goiás também, né? Já está passando no Brasil todo, né? Mas tentar ver o que a gente pode fazer para barrar aqui no nosso estado. Então, aí, o que aconteceu? Teve a instalação, né, um fato bastante importante, né, um evento aqui, que é a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Bioma Cerrado. E que essa frente, então temos aqui algumas imagens, né, dessa instalação, então foi algo muito produtivo, né, uma grande novidade aqui para o nosso estado, em que diversos políticos, né, então se reuniram, alguns políticos, né, se reuniram, então, que não concordavam, né, com essa legislação, que são mais favoráveis, né, ou ao menos se diz, favoráveis à defesa do bioma, que então, como é que se diz? Eles se prontificaram, né, eles estão interessados, né, em contribuir com a conservação do bioma. Então, teve esse passo, né? Então, não conseguimos barrar, né, esse PL, mas também já tivemos um dos passos, né, que já tivemos, né, foi essa vitória da instalação dessa frente. E aí, aí depois disso, né, que já sendo então essa lei, né, eu já mudei aqui, que não é mais então o PL, que tudo começou a partir do PL, mas PL, então, já não é mais PL, é uma lei. Então, com essa lei, agora, o que a gente pode fazer, né? A partir disso, a gente teve, então, foram feitas reuniões, né, com o presidente do IBAMA, o que mais? Aí teve também o Ministério Público Federal, né, encaminhando o processo, né, para a PGR. Depois teve também uma denúncia, né, continuamos fazendo denúncias sobre essa legislação, né? Teve, então, a Rede, né, o partido Rede, ela protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade, que a lei foi sancionada, mas se questiona, então, o quanto, se ela é constitucional ou não. Então, teve essa protocolação, né? Então, para tentando questionar isso. Então, porque reconhecendo, então, que uma lei é inconstitucional, então, é possível que ela seja barrada. Então, a gente ainda tem esperança. Ela foi sancionada, mas ainda há possibilidade de fato reconhecerem que ela é inconstitucional e que não vá para frente, né? Tomara. E aí começamos a nos organizar mais, né, como organização, né? Que então a gente não conseguiu barrar de fato o PL, mas então a gente viu que a gente poderia fazer mais coisas, né? Então, conseguimos juntar tantas pessoas juntas, de diferentes organizações, o que podemos fazer, né? Então, não vamos aproveitar, né, essa articulação. Vamos, então, fazer algo maior. Então, começou a surgir a ideia de fazer, então, um observatório, né? Que a Maria Eugênia ainda vai falar melhor, né, do como estamos organizando, né? Estamos iniciando, mas que forma isso tem ocorrido. E aí fizemos, então, um fórum, né, foi um primeiro evento, né, juntando todos os integrantes, que então foi agora em agosto, então, fórum das organizações socioambientais né, aqui do Estado, que participam, né, do observatório. Então, aqui a gente tem uma fotinha, né, dos participantes,
Aí foram trancadas, talvez uma outra pessoa, outra já tenha saído, tem aqui uma pessoa, acho que 2 pessoas, né, que estão aqui presentes, que participaram, né? Então, que estão aqui. Então, foi produtivo para a gente poder se reunir e pensar o que vai ser daqui para frente, né? E aí, então, agora eu vou passar para a Maria Eugênia, né, para ela dizer, então, de que forma a gente está se organizando. Mas lembrando, assim, que é tudo um início, é tudo o que a gente está pensando, não tem nada pronto, definido, que a gente até pode depois contar com a contribuição de vocês no momento das perguntas. Então, pode, Maria Eugênia. Boa noite. Eu tenho, em geral, uma dificuldade tremenda, que é ficar aqui na frente sozinha, isolado, e vocês aí atrás. Eu sempre tenho a impressão assim, que eu fico pensando, será que o pessoal está aí atrás para sair? É mais fácil. É mais fácil para sair, aí a gente fica lá na porta, né, e eu acho que é mais fácil, então eu resolvi chegar um pouquinho para cá também. Bom, gente, a formação, eu gostaria de retomar um pouquinho a fala que eu achei muito importante, tanto a fala do Caio, quanto a fala da Flávia, em relação a dois pontos que eu acho que são centrais. O primeiro, a fala do contexto geoambiental que o Caio traz. Posteriormente, o que algumas organizações começam a encaminhar e a se organizarem para dar conta de uma situação trágica, que é hoje a situação do Cerrado. O primeiro ponto é que esse contexto geoambiental, ele nos coloca alguns cenários. E nos coloca também algumas perguntas. O que é que nós podemos fazer? Como é que a gente pode se organizar de uma forma efetiva para ter uma proposta ou ter um outro encaminhamento em relação ao desenvolvimento sustentável do Cerrado? Será que isso é possível? E aí eu gostaria de apontar três questões que eu acho que essa análise, esse contexto apresentado hoje aqui pelo Caio, nos coloca. Uma que é a própria organização territorial do nosso Estado e de outros biomas também, mas nós estamos falando do Cerrado e do Estado de Goiás. Quer dizer, a necessidade de nós nos voltarmos às nossas preocupações, o nosso olhar também para os territórios. E, nesse sentido, mobilizar a população, mobilizar discussões, mobilizar conversas, mobilizar possibilidades de se elaborar planos de desenvolvimento locais. Eu acho que um segundo momento que se coloca é a possibilidade e a questão, será que é possível pensarmos em possibilidade de transição ecológica e de transição energética? Será que é possível, a partir do cenário apresentado pelo Caio, a gente ter uma possibilidade de pensar o futuro e de pensar essa transição ecológica e energética? E, por último, será que é possível a gente criar, dentro dessa perspectiva, um novo cenário de riqueza social? Eu acho que são questões que se colocam. O observatório, ele nasce de uma configuração importante que é de mobilização, e no sentido de se colocar contra uma lei que vem a legitimar o desmatamento no Estado de Goiás. Quer dizer, isso por um lado. Por outro lado também, a Lei 22.017, ela visa dar legitimidade muito provavelmente, a exportação dos produtos agropecuários do Estado de Goiás. Por quê? Hoje, a Europa já se colocou que não vai importar produtos que sejam fruto de desmatamento.
Quer dizer, então, se cria uma lei para legitimar de que não há desmatamento, que não está havendo desmatamento, na medida em que são anistiados as multas, são anistiadas aqueles que praticam o desmatamento, né, vão passar por um processo de anistia. E hoje saiu Flávia, hoje saiu uma notícia, se eu não me engano, essa DI, ela foi distribuída para o Zanini, e ele hoje deu não uma solução, mas ele já apontou pela celeridade da medida, do julgamento dessa medida. Isso, segundo alguns juristas que se encontram no grupo, é importante, é um passo importante no sentido já de um possível debate ou um possível avanço no debate contra essa lei, ou seja, pelo julgamento de inconstitucionalidade dessa lei. Então, acho que isso é uma vitória do observatório. E, como o próprio nome diz, o observatório, ele naturalmente observa. Quer dizer, o próprio nome já diz o que é que o observatório faz, ele observa. Então, portanto, um dos papéis principais do observatório é contribuir, é monitorar, é analisar, é divulgar, e é isso que ele tem procurado fazer. Nós estamos ainda em processo de constituição. Nós estamos, portanto, em processo de elaboração de qual que vai ser o papel desse observatório. Mas temos algumas questões importantíssimas que já se colocam. Entre elas, nessa primeira reunião, foi tirado que, dentre os objetivos do observatório, se coloca observar, acompanhar e divulgar os dados ambientais, realizar incidência política com atores políticos e gestores, comunicar a importância do meio ambiente, propor soluções de mitigação dos impactos ambientais, fomentar ações de recuperação de ecossistemas rurais e urbanos, contribuir para a restauração de serviços ecossistemas. Pessoal, esses objetivos ainda estão abertos, estão em processo de construção e de discussão. Quer dizer, o observatório, essa é uma das riquezas do observatório. Aqui ele é formado, nós vamos falar um pouquinho disso na frente, mas que ele é formado a diversidade hoje de instituições que compõem o observatório. Algumas das ações do observatório que já está sendo feita, está se entrando com um requerimento junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás em relação à APA dos Pirineus. Qual que é a questão que se coloca em relação à APA dos Pirineus? O plano de manejo que foi aprovado visa, na verdade, segundo a nossa leitura, segundo a leitura do observatório, visa descaracterizar a própria APA, ou seja, o plano de manejo vai contra a própria lei que criou a APA. E em que sentido? O objetivo, na nossa avaliação, é permitir que o capital imobiliário entre na APA. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que vocês podem conferir essa notícia, uma parte da APA está pegando fogo. E isso agora é uma avaliação minha, eu acho que isso não é gratuito. Isso não é gratuito. Quer dizer, essa é mais uma tentativa de se passar o quê? A boiada.
É inconstitucional, porque vai contra a própria lei, que começa já a fazer, os loteamentos já são vendidos, começam a se criar as chacras. Só para nós termos uma ideia, são mais de 103 nascentes na APA dos Pirineus. Então, essa, por exemplo, já é uma ação do observatório. Bom, uma outra, que aí eu pediria que a ajuda do Caio para falar em relação a essas audiências públicas e reuniões em defesa do Cerrado, que ele tem participado ativamente de todos esse processo. Eu acho que ele pode nos ajudar aqui a compreender mais essa ação do observatório. Não, eu só vou fazer um comentário super rápido. Apesar da gente ter 1h30, eu acho que ficou um pouco cansativo da gente falar todo esse tempo, né? Mas só para aproveitar que ia para falar que de fato, né, o que o observatório tem feito nos últimos tempos é esse processo mesmo de diálogo com os nossos tomadores de decisão, para que a gente possa avançar nessa questão das pautas ambientais em Goiás. E aqui a gente acaba citando várias delas, né, como algumas reuniões que a gente fez com o Ministério Público para conversar com sobre essa situação, a própria questão da implementação da Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado, que ela surge a partir de uma conversa nossa, também com o deputado Antônio Gomes, deputado estadual por Goiás. A gente fez reunião com o Rodrigo Agostinho, que é o presidente atual do IBAMA, né, também para conversar um pouquinho sobre como a gente pode atuar coletivamente junto com o IBAMA nessa questão de Goiás. Mas eu acho que é só isso, assim, de modo geral. Obrigada. Bom, quais seriam, né, dentro do contexto apresentado, dentro da situação atual do Cerrado, quais que poderiam ser as nossas perspectivas futuras de ações em relação ao observatório? Lembrando que isso aí são questões que ainda não estão decididas, estão apontadas e que serão ainda discutidas pelo observatório, no qual a gente quer que seja uma construção coletiva e, portanto, é um processo. Bom, o primeiro, que é monitorar e documentar o desmatamento na região. Segundo, realizar estudos técnicos abrangentes de impacto ambiental. Fortalecer as parcerias com instituições de pesquisa. Promover campanhas de conscientização pública. Participar dos fóruns e conselhos do meio ambiente. Buscar apoio financeiro para nossos projetos e iniciativas. Contribuir para a recuperação dos ecossistemas urbanos, visando a transição ecoenergética e a conservação do Cerrado. Contribuir para o desenho de políticas públicas para a sustentabilidade urbana e segurança alimentar. É importante aí ressaltar que essa diversidade de ações e amplidão de ações tem a ver também com a própria vocação das próprias entidades que hoje compõem o observatório. Bom, quais seriam as nossas, e quais poderiam ser, que a gente poderia apontar as nossas estratégias? Primeiro, superar a oposição a medidas de conservação. Isso através do quê? De campanhas, e em especial também de mídias. Um pouco o movimento que o observatório já tem feito. Segundo, combater o desmatamento ilegal com parcerias em relação à fiscalização, com a fiscalização. Em especial hoje aí com o IBAMA, fazer uma parceria com o IBAMA em relação a isso. Adaptar e responder às mudanças climáticas, garantir a participação ativa das comunidades locais. As oportunidades seria a gente aproveitar os incentivos governamentais para a conservação,
a gente aproveitar também e verificar os editais que estão em andamento e ver quais são essas possibilidades, engajar a sociedade em projetos de restauração e desenvolver programas de educação ambiental. Bom, os desafios são as limitações de recursos, a falta de consenso, que pode ser, que são desafios, isso não é negativo, isso é positivo, porque isso provoca as discussões e provoca o debate também. Problemas de agenda, porque todo mundo, né, acaba tendo muito compromisso e fica difícil se encontrar. E, às vezes, também a falta de objetividade. Bom, e de que forma nós podemos de que forma nós somos inovadores? Bom, o primeiro é a diversidade de organizações, e aí vocês podem, por esse quadro, quer dizer, eu acho que são mais de 30, é isso, Flávio? São mais de 30 entidades hoje que compõem o observatório. E, portanto, isso foi um passo tremendo, tá, no sentido de inovação para o Estado de Goiás isso acontecer. São diferentes visões de mundos diferentes, se trazem várias experiências, as frentes de atuação também se multiplicam em função disso, e nós também temos alguma chance maior de efetividade. Tá? E, nesse sentido, agora eu gostaria de convidar o Carlos para reforçar aí alguns temas de desenvolvimento para a restauração do Cerrado. Muito obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Para nós é um prazer, e para mim em particular, ter esta oportunidade de complementar o fechamento desta interessante e importante atividade realizada e denominada como Restauração do Cerrado. Foi muito bacana escutar hoje meus colegas tentando fazer uma caracterização da forma como hoje esse bioma do Cerrado se encontra na UTI. Vivenciamos um período muito trágico, muito complicado, onde todas as causas que foram levantadas e reforçadas demonstram como hoje o Cerrado vive um processo bastante intenso de comprometimento de seu futuro. Nesse contexto, solamente quero fazer um comentário de como hoje o mundo vivencia uma situação bastante crítica e nos coloca perante um desafio, um grande desafio como sociedade civil, um grande desafio com a responsabilidade de deixar um futuro totalmente sustentável para as novas gerações. Todos vocês, com certeza, vêm acompanhando todas as dificuldades e os diversos impactos climáticos que cada dia, em vez de parar, aumentam. É lamentável e triste acompanhar todos os informes, relatórios e pronósticos que os organismos internacionais vêm colocando. Por enquanto, nenhum país, a pesar de que assinaram hace um bom tempo os Acordos de Paris, a implementação dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão um pouco engavetados. Com motivo disso, as grandes empresas não pararam de produzir petróleo, gas, e as grandes indústrias continuam aumentando, como Caio muito bem colocou, como um reflexo de todo isso, a emissão de gases sigue comprometendo o futuro nosso e o futuro da humanidade. Nesse sentido, então, foi muito bacana escutar acá da plateia as causas locais que vêm estimulando a geração dessas emissões de gás. O modelo de produção clássico e tradicional, que cada dia é totalmente questionado e que coloca em fator de risco todo esse futuro. O crescimento da soja, da cana-de-açúcar, da monocultura, o processo intenso de urbanização. Encontramos cidades, por exemplo, aqui no estado nosso, que vêm gerando, a través desse processo de verticalização urbana, vienen gerando las nuevas islas de calor urbano.
donde las ciudades se tornan más quentes, donde la demanda de productos vitales como agua o ar, etcétera, etcétera, cada día va a ser más intenso. En ese sentido, entonces, fue muy bacano escuchar acá en este primer momento, donde ese proceso de formación del observatorio y la forma como está siendo colocado a través de una construcción colectiva de sus objetivos, de una construcción colectiva de su misión con esas estrategias, como hoy, fundamentalmente, como prioridad número 1, la sociedad de Goiânia tiene un gran compromiso, o rescate y la restauración do bioma do Cerrado. No solamente es un problema do Cerrado, hoy el mundo está despertando para eso. Cómo rescatar en cada país, en cada continente, sus diferentes y diversos biomas. Vemos la crisis que atraviesa Europa, desde Portugal hasta Vladivostok, en la situación de África, en la parte norte hasta la parte sur. Y aquí en el continente nuestro encontramos que todo el continente se encuentra en una situación bastante complicada y comprometida de sus respectivos biomas. Por eso hoy se coloca como grande desafío es de que la sociedad tiene que organizarse para asumir, para colocar en sus propias manos o controle y la reconstrucción de su medio ambiente, o sea, el derecho a vida, fundamentalmente. Por esa razón, esta experiencia y este proyecto, como fue colocado por María Eugenia, donde caracteriza por esa propuesta innovadora o esa propuesta de observatorio, tiene un gran contenido innovador, tiene un gran contenido humanístico y tiene un gran contenido de salvación en la construcción de perspectiva de todo un futuro. En ese sentido fue interesante cómo en las 4 mesas, en las 3 mesas que ontem y hoy fueron trabajadas, dio para percibir, para trabajar las experiencias que ya durante mucho tiempo vienen siendo desenvolvidas aquí al interior del bioma do Cerrado. Es interesante ver la importancia de la restauración de los ecosistemas, los territorios, ver cómo se trabajó los povos originales de los territorios, ver también cómo se viene trabajando la importancia de la restauración de procesos y la experiencia de casos tan interesantes con respecto de cómo visualizar a partir de la sociedad organizada y a partir de la